Espíritos endurecidos. La Pomera e o castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, em que se discutir a questão da perturbação que geralmente ocorre após a morte, um espírito, ao qual ninguém havia feito alusão e que não se pensava evocar, manifestou-se espontaneamente pela comunicação a seguir e, embora não fosse assinada, sem dificuldade nela se reconheceu um grande criminoso que a justiça dos homens recentemente punira. Que falais da perturbação? Por que essas palavras vãs? Sois sonhadores e utopistas. 191 Ignorais completamente as coisas das quais pretendeis vos ocupar. Não, senhores, a perturbação não existe, salvo, talvez, nos vossos cérebros. Estou tão terminantemente morto quanto possível, e vejo claro em mim, em torno de mim, por toda a parte. A vida é uma fúnebre comédia. Inábeis, aqueles que se despedem da cena antes que caia a cortina. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou suplicam por ela. Para todos ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca e, como uma flecha pontiaguda, penetra a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas da prisão, e acreditaram-me castigar com as trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que experimentais a obscuridade, e eu, o degradado social, estou no alto, acima de vós. Eu quero permanecer o que sou. Forte pelo pensamento, desdenho os avisos que ressoam à minha volta. Vejo claro. Um crime é uma palavra. O crime existe por toda a parte. Quando é executado por massas de homens, é glorificado, particularmente é uma desonra. Absurdo. Não quero ser lamentado, e não peço nada, e não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra esta odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Essa comunicação foi analisada na sessão seguinte, e reconheceu-se, no próprio cinismo da linguagem, um importante ensinamento, viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo. Que espera os culpados? Realmente, enquanto uns são lançados nas trevas ou em um isolamento absoluto, outros sofrem durante longos anos as angústias da sua última hora ou se julgam ainda vivendo neste mundo. Para esse espírito a luz brilha, ele goza da plenitude das suas faculdades, sabe perfeitamente que está morto e não se lamenta de nada ou não pede nenhuma assistência e ainda desafia as leis divinas e humanas. Isto então significa que ele escaparia ao castigo? Não, o mais acontece que a justiça de Deus se realiza sob todas as formas, e o que faz a alegria de uns para outros é um tormento, essa luz faz o suplício desse espírito contra o qual ele se mantém inflexível, e, apesar do seu orgulho, ele o confessa quando diz, e não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra essa odiosa luz, ou e nesta outra frase, a luz me ofusca e, como uma flecha pontiaguda, penetra a sutileza do meu ser. Essas palavras ou sutileza do meu ser são características, ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável pela luz da qual ele não pode escapar, e essa luz o penetra como uma flecha pontiaguda. Este espírito está colocado aqui entre os endurecidos porque esteve muito tempo sem manifestar o mínimo arrependimento, o que também é um exemplo verdadeiro de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco, ele se corrigiu e mais tarde deu comunicações ajuizadamente raciocinadas e instrutivas. Hoje, ele pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Nossos guias espirituais, solicitados a darem sua apreciação sobre este assunto, ditaram as 3 comunicações a seguir, que merecem uma séria atenção. Os espíritos na erraticidade, evidentemente sob o ponto de vista das existências, estão inativos e aguardando, ou no entanto, eles podem espiar, contanto que seu orgulho e a tenacidade pavorosa e insubmissa de seus erros não os detenham no momento de sua ascensão progressiva. Tendes um exemplo terrível disso na última comunicação desse criminoso insensível, debatendo-se contra a justiça divina que o constrange depois da dos homens. Então, nesse caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os atormenta, em lugar de lhes ser proveitoso e de fazê-los sentir a profunda significação de suas penas, os exalta na revolta, e faz crescer neles esses murmúrios que as Escrituras, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes, uma imagem por excelência. Sinal do sofredor enfraquecido, porém insubmisso. Perdido na própria dor, mas cuja revolta ainda é bastante grande para não reconhecer a verdade do castigo e a verdade da recompensa.
Os grandes erros muitas vezes, e até quase sempre, persistem no mundo dos espíritos, assim como as grandes consciências criminosas. Ser o mesmo, apesar de tudo, e ostentar-se diante do infinito, assemelhar-se a essa cegueira do homem que contempla as estrelas e as considera arabescos de um teto, tal como os gauleses do tempo de Alexandre acreditavam. Existe o infinito moral. Miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as fanfarrices abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que via neste. Para esse, a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e a demora do progresso. É incontestável, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro deixado sobre a terra e a imortalidade que os espíritos realmente conservam em suas provas sucessivas. Lamenais ou lançar um homem nas trevas ou em ondas de luz, o resultado não é o mesmo? Tanto em um como em outro caso, ele não vê nada do que o cerca, e se habituará ainda mais rapidamente à sombra que à triste claridade elétrica na qual ele pode estar imerso. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade da sua situação quando exclama: Vó! Eu me livrarei desta odiosa luz. Efetivamente, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais medonha, quanto mais completamente ela o atravessa, e torna visíveis e aparentes seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais penosos do seu castigo espiritual. O espírito se encontra, por assim dizer, internado na casa de vidro que Sócrates pedia, e aí ainda está um ensinamento porquanto o que teria sido a alegria e a consolação do sábio, torna-se a punição infamante e contínua do mal, do criminoso, do parricida, horrorizado em sua própria personalidade. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem atormentar aquele que, durante uma existência sinistra, sentia grande prazer em combinar, em maquinar os mais deploráveis crimes no fundo do seu ser, onde ele se refugiava como uma fera em sua caverna, e que hoje se acha expulso desse covil íntimo, onde se escondia dos olhares e da investigação dos seus contemporâneos? Agora sua máscara de impassividade lhe foi arrancada, e cada um dos seus pensamentos se reflete sucessivamente em seu rosto. Sim, daqui em diante, nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma o manifesta, se revela por fora e por dentro dele, como sob a ação de um choque elétrico superior. Ele quer se ocultar da multidão, e a luz odiosa o revela continuamente. Ele quer fugir, e foge numa corrida arquejante e desesperada através dos espaços incomensuráveis, e mais, por toda a parte, a luz. Por toda parte, os olhares que se cravam nele. E ele se arremessa novamente em busca da sombra, à procura da noite, mas a sombra e a noite não existem mais para ele. Chama a morte para ajudá-lo, mas a morte é apenas uma palavra sem nenhum sentido. O desgraçado foge sempre. Ele caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor medonha, sonde se debaterá consigo para se libertar de si mesmo, porque esta é a lei suprema além da terra, vê o culpado que se torna, por si mesmo, seu mais inflexível castigo. Quanto tempo isso irá durar? Até o momento em que sua vontade, enfim vencida, se curvará sob o aperto pungente do remorso, em que seu rosto altivo se humilhará diante de suas vítimas pacificadas e diante dos espíritos de justiça. E observai a elevada lógica das leis imutáveis, nisso ele ainda realizará o que escrevia nessa orgulhosa comunicação, tão clara, tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesmo, que ele deu na última sexta-feira, libertando-se por um ato da sua própria vontade. Erasto e a justiça humana não faz distinção da individualidade dos seres que castiga ou avaliando o crime pelo próprio crime, ela atinge indistintamente aqueles que o cometeram, a mesma pena recair sobre o culpado sem distinção de sexo, e qualquer que seja a sua educação. A justiça divina procede de forma diferente, as punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres aos quais elas são aplicadas. A igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos, os dois homens culpados, sob o mesmo ponto essencial, podem ser separados pela distância das provas, que lançam-o na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, enquanto que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que liberta o espírito da perturbação. Então, não são mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual, ela traspassa a inteligência terrestre, e a faz sentir a dor de uma chaga em carne viva.
Os seres desencarnados perseguidos pela representação material do seu crime sofrem o choque da eletricidade física, sofrem pelos sentidos, aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que aniquila, com suas ondas amargas, a recordação dos fatos, para deixar subsistir apenas o conhecimento de suas causas. O homem pode, portanto, apesar da criminalidade das suas ações, possuir um adiantamento interior, e, enquanto as paixões o fazem agir como um bruto, suas faculdades aguçadas o elevam acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação, de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual, produz as anomalias muito frequentes em épocas de materialismo e de transição. A luz que tortura o espírito culpado, portanto, é exatamente o raio espiritual inundando de claridade os refúgios secretos do seu orgulho, e mostrando-lhe a futilidade do seu ser fragmentário. Esses são os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual, e que anunciam a separação ou a dissolução dos elementos intelectuais e materiais que compõem a primitiva dualidade humana, e devem desaparecer na grande unidade do ser aperfeiçoado. Jean Reynaud. Essas três comunicações, obtidas simultaneamente, completam-se uma pela outra, e apresentam o castigo sob um novo aspecto eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar essa questão segundo um exemplo, tenham provocado, com esse propósito, a comunicação espontânea do espírito culpado. Ao lado dessa descrição baseada sobre um fato, eis aqui, para estabelecer um paralelo, a que foi feita por um pregador durante a Quaresma, em Montreuil-sur-Mer, em 1864, sobre o inferno. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se um dos corpos que nele queimam, sem se consumirem, viesse a ser lançado sobre o nosso planeta, ele o empestaria de uma outra extremidade. O inferno é uma vasta e sombria caverna, crivada de pregos pontiagudos, de lâminas de espadas muito aguçadas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Ver a Revista Espírita de julho de 1864, p. 199. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.